esse problema da saúde mental, né, e do suicídio nas carreiras policiais é uma ferida aberta que não está sendo cicatrizada. Por quê? Porque olhem vocês, eu não tenho estereótipo de policial, digamos assim, né? Mas olhem vocês. Vocês, pelo estereótipo, vocês não têm o direito de estarem tristes, magoados, sentidos ou muito menos chorar. Vocês não podem ter dor nem externa física, porque é o tamanho de vocês. Então, esse estereótipo que já é colocado, em que o policial já é um escudo entre o crime e a sociedade, ele absorve a pressão dos comandos, muitas vezes assédios morais silenciosos, que nada mais é do que a sobrecarga desumana, excesso de cobrança, esculacho no meio de outros. Isso é um assédio moral, assédio sexual para as mulheres, de forma silenciosa. Por quê? O policial ele não pode ser cagueta, o policial ele não pode ser tipo, cheio de meia hora, né? Não pode ser não me toques. Então aquilo tudo também faz parte, infelizmente, de toda a mentalidade que permeia as instituições policiais. E aí, quando esse policial está com um problema, do excesso, com excesso de demanda de cobrança, de sobrecarga, de ausência de estrutura financeira, já vai começando a separar da mulher, já perde a sua família, porque assim, o índice de separação e divórcio é absurdo na polícia. E começa a ser um corpo estranho no próprio seio familiar, porque muitas vezes faz jornadas triplicadas de trabalho, sai da sua atividade, vai lá fazer um bico, um outro, senão não vai pagar o aluguel, é a escola do filho. E ali a gente vê que não é tratado com seriedade essa situação da saúde mental do policial. Então a gente tem índices alarmantes, inclusive da Organização Mundial da Saúde, que diz que a atividade policial é uma atividade de alto risco, de alto índice de doenças psicológicas, de depressão e suicídio. E uma comparação, foi a ouvidoria da polícia que fez há uns 4 anos atrás, aqui no estado de São Paulo, ele fez um comparativo aqui só nas polícias do estado de São Paulo. O índice de suicídio de um policial é 5 vezes maior do que em outra profissão. Então é algo que realmente fica epidêmico e alarmante. A gente não pode deixar passar essas situações de forma silenciosa mais. Porque não só em risco esse policial tá, mas os colegas também. A gente viu explosões que também são tragédias anunciadas. São telegrafadas, está dando indício. A humilhação, ali não vou justificar quem matou, mas pelo relato, ele tinha uma esposa, 2 policiais militares, né, um casal de policial militar, aqui em São Paulo. Parece que eles tinham um filho que era um filho especial, não poderiam acumular essa escala desumana juntos. De tu, né, doutora? A senhora está falando? De tu, né? Juntos. E ali já houve uma negativa para a esposa, que era policial militar, que estava ali junto, e para ele também. Claro que houve uma explosão. Não estou justificando o crime, mas eu estou falando que é uma panela que está fervendo e que numa panela de pressão, vai explodir. Enquanto não solucionar esse problema, continuar varrendo para debaixo do tapete, não só ele se coloca em risco, mas todos ali. Outros colegas foram mortos de forma periférica sem ter razão com a situação. A gente tem outro exemplo da policial, da escrivã ali em Minas Gerais, que parece que pelos relatos, pelos vídeos, inclusive por tudo que foi narrado e divulgado na imprensa, todos os indícios ali demonstram um possível assédio moral e um assédio sexual. Demonstram pelos relatos divulgados na imprensa. Claro que existe a necessidade de uma investigação para ver se realmente esse suicídio não foi uma indução ou instigação ao suicídio, mas são situações que elas ficam esquecidas. E parece que a imprensa não se importa com isso. Não é algo que vende, não é algo que a imprensa queira tratar de forma eficaz, né? A saúde mental, a qualidade de vida do policial. Isso, até falo assim, doutora, que às vezes não só a gente, que nem eu estava falando, nós procuramos às vezes culpado, né? Mas não só a imprensa não liga muito, como às vezes o próprio companheiro de serviço. Você entendeu? São poucos os que vão olhar e ver que você realmente está passando por algum problema psíquico. Hoje, pelo fato de eu ter passado, eu consigo ter um pouco mais esse olhar.
que é que eu tava falando, um olhar um pouco mais humano. E por incrível que pareça, que nem assim, na SAP tem um apoio psicológico justamente ao suicídio. O Mauro Sérgio é um dos caras do Gira ali, que ajuda muito nessa parte, na capelania, tudo. É um cara muito, que eu gosto muito de conversar com ele também, você entendeu? O Fernandes, que é um cara que tem também no Júri lá, que eu gosto muito de conversar, que são pessoas que vai estar falando algo para poder durante o dia, para poder te ajudar, certo? Não somente aquela parte negativa. Porque tem aquele negócio, que nem você falou, que é o escudo, você tem que ser forte, você tem que ser isso, você não pode, o policial, você não pode chorar, você não pode demonstrar um sentimento, fraqueza de forma alguma. E na verdade não é assim. Somos seres humanos também. Somos seres humanos também. Entendeu? Temos frustrações no nosso dia, temos a parte do momento triste, por incrível que pareça, dentro aqui também bate um coração, né? Então tem que ver isso daí, é essa parte. E muitas vezes é o que ocorre. A pessoa que está passando por isso, o policial que está passando por isso, ele tem vergonha de procurar ajuda. Ele tem vergonha de procurar ajuda. Quando eu procurei, eu fui de uma forma meio que na revolta. Porque eu acreditava que o Estado estava sendo ingrato comigo. E, na verdade, quando eu fui e conversei com a psiquiatra, eu falei para ela, falei assim, doutora, para eu passar na perícia, o que que eu falo? Ela olhou para mim assim, deu risada, falou assim, exatamente o que você me falou. Eu falei, como assim? No momento eu fiquei nervoso. Falei, ué, você tá querendo dizer o quê? Que eu não tô bem? E realmente eu não tava, cara. Você entendeu? Eu não tava, realmente, eu não tava. Ela falou assim, as pessoas vêm parar aqui, Thiago, por várias formas. Ou porque o outro traz, você entendeu? Poucos vêm aqui porque realmente estão se sentindo mal e precisa dessa ajuda. No momento de virar e falar assim, ó, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um psiquiatra para poder ver, analisar como que eu tô, né? Então, quando eu cheguei lá, foi de uma forma de revolta que eu fui. Eu falei assim, eu vou me afastar. Aí foi quando ela falou assim, não, você realmente precisa de ajuda. Só que, quando ela falou isso pra mim, como eu sempre gostei muito de ouvir, eu falei, não, então, se ela tá falando que realmente eu preciso de ajuda, eu preciso, então vou deixar ser ajudado. Vou me deixar ser ajudado. Então eu consegui me ajudar. E uma das coisas do podcast aqui, o fato de eu estar indo na luta, estar vindo divulgar, é justamente isso. Do que eu saí para onde eu cheguei hoje, justamente foi pelo fato do que eu resolvi cuidar do Thiago também. Você entendeu? Não somente vou fazer minha obrigação como pai de família, vou fazer minha obrigação como profissional, mas calma aí, eu também tenho as obrigações comigo. Vou começar a cuidar do Thiago. Então foi quando eu consegui, eu saí de uma obesidade mórbida para hoje para um atleta. Entendeu? Coisa que a vida toda eu sempre fui um praticante de esporte. Só que um certo momento eu deixei de fazer isso daí. Por quê? Justamente a minha cabeça adoeceu. E por incrível que pareça, a mente também ela precisa de treinamento como o corpo. Isso não é algo que você aprende e depois você não precisa fazer mais. Você entendeu? Não precisa fazer mais. Não, você precisa. Você tem que estar em constante treinamento com a mente também. Até onde? Onde eu preciso cuidar da minha mente? Hoje o dia foi estressante, realmente. Então eu preciso catar e pegar esse dia que foi estressante, um dia ruim, em vista de 365, eu não estou sabendo avaliar direito. Você entendeu? Uma palavra negativa num dia de 24 horas, que às vezes você ouviu, que foi cerca de 3 segundos, você vai jogar o seu dia todo fora, você não está sabendo equalizar essa balança sua. Então, para eu cuidar disso, mas eu consegui enxergar isso, eu tive que ir lá embaixo para poder retornar. Agora, e os que vão e não conseguem retornar?